Vamos adorar o Senhor com nós diz nossas ofertas? Graças a Deus. Se você precisar de envelope, irmão, mantenha a sua mão erguida aí. Alguém vai estar passando aí. Coloque aí dízimo, oferta. Amém? Nós vamos orar hoje também a nosso dia de carrinho solidário. E que Deus abençoe o Brasil. Amém? Abra sua Bíblia aí comigo. Lá em 2 Coríntios. Qualquer coisa a gente traz o Bolsonaro para governar Rondônia. Mas o começo da adoração é o que eu estava falando, né? Que Isaías capítulo 6, Isaías ele diz que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor, né, sentado no alto e sublime trono, e as orlas de seu manto enchiam todo o templo. E o pastor Luciano Subirá, ele diz, né, que num tempo em que o rei Uzias, que era um grande rei, tinha morrido, todo o povo ficou meio desesperado, mas Isaías, que era o profeta, ele teve essa visão do Senhor governando. Então, quem governa a igreja do Senhor é Cristo, amém, irmãos? Então, é claro, nós entendemos que os valores, mas a gente não pode nos abalar e nem nos abater por governo humano. Né? A gente precisa entender que quem governa a igreja do Senhor é Jesus e vai ser sempre. Independentemente de quem governe uma esquerda ou uma direita, nós sempre entenderemos que a nossa confiança está no Senhor. Amém? Que ainda que o céu se feche, ainda que as coisas, aqueles que são fiéis, eles continuarão sob o senhorio de Cristo. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 6 em diante. Não vamos demorar muito hoje, mas nós temos oração. Diz assim: lembre-se, porém, disto. Vou ler aqui na King James. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu todos os seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Aquele que oferta semente ao que semeia, e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente, e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Sereis enriquecidos, fala para o seu irmão do lado aí, em todas as áreas, meu irmão. Amém? A fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Amém, irmãos? Recomendação, né, para toda a nossa vida é essa, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto. Ele aconselha a igreja em Corinto que quem semeia pouco, colherá pouco, mas quem semeia com generosidade, colherá com generosidade. E o interessante, quando nós lemos aqui, o versículo 11, é que quando nós temos um coração generoso, né, um coração disponível para a gente semear, nós somos enriquecidos em todas as áreas da nossa vida. Amém, irmãos? Vamos orar pelos dias, pelas ofertas, pelos alimentos que entraram no carrinho solidário. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor, Deus, as ofertas, os dízimos, ó Pai, os alimentos que entraram aqui, ó Pai, os alimentos que foram ofertados, Senhor, toda oferta que entrou, nós consagramos ao Senhor, nós separamos para o Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a Tua graça esteja sobre nós, os Teus olhos estejam sobre nós, que o Senhor sustente quem o Senhor estabeleceu, aquilo que o Senhor estabeleceu. Pedimos, ó Deus, que os meus irmãos vejam o Seu favor na vida deles, a Tua graça na vida deles, a Tua misericórdia na vida deles, para a glória do nome de Jesus.
Amém. Amém. Aplauda o Senhor aí. Amém. Vamos para a ceia do Senhor? Eu queria que você se levantasse do seu lugar. Que antes você desse um abraço aí nos seus irmãos, amém? A Ana Cristina está nos visitando aí. Acho que é com o esposo dela, né? Queria que você desse um abraço aos seus irmãos. Saísse do seu lugar aí, cumprimentasse seus irmãos. Com a paz do Senhor, amém? Isso. Hoje é dia de comunhão, de ceia. Valeu, Cristiano Ronaldo. E aí, profeta? Amém? Senta aí, irmão, um pouquinho. E aí, profeta? Vamos para a ceia do Senhor? Amém? Senta aí um pouquinho, irmão. Vamos para a ceia do Senhor? Você que vai cear, se coloca de pé aí, amém? Chamar o Ministério de Adoração em Dança para hoje ser nossos servos. Tá sentindo o que, Thaís? Menos a Thaís, então, a Thay, cadê a Lari, a Ju? Amém? Você que vai cear aí, pega os elementos. E abra sua Bíblia comigo lá em Mateus. Se tiver Bíblia, se não, acompanha aqui atrás.
Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós vamos ler aqui a partir do versículo 38. Mateus 5, 38. Amém? Ó. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te, tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies de quem deseja que lhe emprestes algo. Ao 43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois que ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não hajam os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Amém? Quando nós lemos Mateus capítulo 5, o famoso Sermão do Monte, nós precisamos enxergar Mateus capítulo 5 como o aperfeiçoamento ou o espírito da lei. Nós precisamos entender que tudo aqui que o Senhor Jesus está dizendo, a partir do versículo 33, ele começa dizendo assim, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. E lá no 38 ele vai dizer também, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. O que o Senhor está dizendo para nós? Ele está falando para nós de conformação, ou quando nós nos conformamos com este mundo. Algo que nós precisamos tomar cuidado, irmãos, nós como cristãos, é que no decorrer da nossa caminhada, nós começamos a nos assemelhar com o mundo. A gente começa a viver as coisas que o mundo prega sem a gente perceber. Amém? E todas as vezes nós precisamos entender que a nossa bússola, que o nosso exemplo, ele está em Cristo. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantas pessoas hoje têm problemas com alguém que talvez você não tenha resolvido? Quantos? Quantos de nós hoje ainda não conseguiu chegar neste lugar de pedir perdão para uma pessoa, independentemente do acerto ou do erro? Quantos? Amém? Por quê? Porque no decorrer da caminhada, nós começamos a achar que isso é normal, que nós podemos ainda fazer as coisas conforme o mundo. Mas na verdade não. Tem algo aqui que sempre que o Senhor ele fala comigo, o Senhor ele me diz, que é a 2ª milha. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe com ele 2 milhas. E como será que está a nossa vida, irmão, diante do Senhor? Nós sabemos que o Senhor, quando a gente lê Mateus capítulo 5, vou abrir aqui, Mateus capítulo 9, fala do chamado de Mateus, de Levi, e o versículo 10 vai dizer assim, e aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele, por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, responde, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Às vezes, irmãos, quando nós lemos Mateus capítulo 5, que a gente lê esse texto, nós achamos que talvez exista uma contradição, que Jesus, ele aceita se assentar à mesa com pecadores. Se Jesus ele aceita assentar à mesa com pecadores, na verdade era para não deixar
e não é para deixar os pecadores no pecado. Vocês entendem isso? Nós não podemos dizer que quando Cristo ele me alcança, na verdade, o desejo do coração do Senhor é me transformar em alguém que viva Mateus capítulo 5. Obrigado. Vocês estão me entendendo? Vou fazer de novo a mesma pergunta. Quantos de nós aqui tem problemas com pessoas que nós não conseguimos resolver? Quantos de nós tem dificuldade de caminhar uma segunda milha? Quando alguém fala algo para nós. Às vezes, muitos de nós, irmãos, temos problemas até com pais, né, com filhos, com parentes, com pessoas, e nós estamos sentados na nossa razão. E nós precisamos entender que Cristo, Ele nos chama assim para a mesa. E quando nós olhamos para Mateus capítulo 5, nós precisamos entender que era um lugar de comunhão, era um lugar onde, chamado Sermão do Monte, onde todas as pessoas estavam com Jesus, sendo ensinadas a viver como Jesus. Quando nós falamos de comunhão com Jesus, de ceia com o Senhor, nós não estamos falando apenas, irmãos, de a gente comer aqui um pedaço de pão e tomar um pouco de suco de uva. O Senhor não te chamou apenas para isso, Ele não me chamou apenas para isso. O Senhor, na verdade, Ele é o pão do céu. Então, na verdade, irmãos, a comunhão com o Senhor é eu ouvir a palavra dEle e obedecer. Então, o Evangelho, existem coisas, irmãos, fala para o seu irmão do lado, existe uma coisa, irmão, e existem coisas, irmãos, que é necessário você fazer. Amém? Como eu disse esses dias, né? Mateus capítulo 5, 6 e 7 é a mesa de Cristo. O avivamento, ele passa pelo sermão do monte. Estar diante do Senhor, irmão, e negligenciar toda a palavra dele, na verdade, é não estar diante do Senhor. Amém? Então, na verdade, quando você lê essa Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, e às vezes nós escuramos, mas o Senhor, Ele ama pecadores. Sim, mas Ele veio chamar os pecadores para o arrependimento. Por exemplo, se tem alguém aqui dentro desse recinto, irmão, que você não suporta, na verdade, talvez o que você vai comer essa noite é apenas um pedaço de pão e apenas um pouco de um suco de uva. Na verdade, você não tem comunhão nenhuma com Jesus e com o Espírito Santo. Na verdade, se você trouxe a sua oferta hoje, como diz a palavra, se eu lembrar que alguém tem algum ressentimento comigo, eu deixo a minha oferta, eu me reconcilio com o meu irmão, e eu vou e trago a minha oferta, a sua oferta é uma oferta de tolo. Nós não podemos esquecer, irmãos, que a mesa de Cristo é para pecadores. Por que o Senhor ele diz isso em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 10? Por quê? Porque aqueles que não acham que têm pecado, eles se tornam piores do que aqueles que admitem o seu pecado. Vocês entendem isso? Amém? Porque todos nós estamos numa condição de pecado. Só que nós precisamos entender, irmãos, que muitos de nós temos a oportunidade de nos assentar à mesa com Cristo. Agora, permanecer à mesa com Cristo, permanecer neste lugar, irmão. Abre comigo agora, para a gente encerrar sobre ceia. Em Salmo, capítulo 24. Eu vou ler aqui na Almeida atualizada. Diz assim: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares, sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então, eu tenho sempre, todas as pessoas terão a oportunidade de estar à mesa com o Senhor. Mas permanecer à mesa com o Senhor, irmão, é quem tem as mãos limpas e o coração puro. Mãos limpas fala de iniquidade. Coração puro fala de eu dar uma liberdade para mim mesmo.
e começar a tentar viver o que nós vemos aí em Mateus capítulo 5. Então, irmão, não adianta nós nos escondermos disso. Por quê? Porque às vezes eu tenho acesso, mas eu não permaneço. Constantemente eu vou, mas eu saio. E o desejo do Senhor é que isso aqui não seja apenas uma simbologia ou um memorial, mas que seja uma vida. Não adianta eu falar, irmão, que se eu não tiver uma vida de oração, eu vou estar na presença do Senhor. O Senhor Jesus, quando ele... Abra aí comigo aqui atrás, Mateus capítulo 6, versículo 6. Coloca na King James, por favor. Tu, porém, fala para o seu irmão, quando orares. Amém? O Senhor ele não nos dá a opção. Se você orar, entra no seu quarto. Não, é quando você for orar. Tem uma vida de oração. Quando você for jejuar. Quando você der esmolas. O Senhor não está nos dando alternativa. O dia que você quiser orar, você entra no seu quarto. Não, quando você for orar. Quando você for jejuar. Quando você for dar esmolas. Não há opção para um cristão de não ter uma vida de oração, de não ter uma vida de jejum, de não ter uma vida de obras. Não é uma opção. Amém? Estar à mesa com Cristo, irmão, vai muito além disso aqui. Quando Levi, lá que nós lemos em Mateus capítulo 9, versículo 9, ele é chamado, ele era um publicano. E realmente ele era um pecador. Mas ele foi levado ao arrependimento e se transformou em alguém que seguia a Cristo. É isso que Jesus ele faz. Dizer, irmão, dizer que eu estou andando com Cristo, mas não vivendo o que a palavra de Cristo me fala, na verdade é engano. Amém? Então fala para o seu irmão, você está disposto, irmão, a caminhar a segunda milha? A orar pelos que vos perseguem, a amar os seus inimigos, a perdoar quem te ofende, a dar a quem te pede não virar as costas. Tudo isso, irmão, é estar à mesa com Jesus. Amém? E naquela quinta-feira à noite, o Senhor Jesus, ele se reuniu com os apóstolos, com os discípulos, e ele tomando o pão. Eu gosto muito do evangelho de Lucas, que vai dizer assim, que ele os amou até o fim. Amém? E ele tomou do pão e disse, este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Comei do pão. Talvez seja a sua última refeição da noite, né? Semelhantemente, ele tomou do cálice e ele estava, na verdade, se despedindo, né, dos irmãos dele. E ele disse, este é o cálice da nova aliança. Aliança no meu sangue. Vocês já notaram que o Senhor, ele fala que existia uma aliança agora no sangue dele, antes dele ser crucificado? Já notaram isso? Sabe por quê? Sabe quando Jesus ele foi crucificado? O Senhor ele foi crucificado no Getsêmani. Lucas 22 e Mateus capítulo 26. Quando ele decidiu, irmão, quando ele falou, Abba, que se possível, passa de mim esse momento, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, ali ele foi crucificado. Ali ele foi moído por Deus. Em Lucas 22 fala que ele suou sangue. Na prensa ali, né, das azeitonas, Deus moeu. Como diz Isaías 53, ele foi moído por causa das nossas transgressões. E ali naquele momento, então, ele já foi crucificado. Por isso que já existia uma aliança. Amém, irmãos? Então, entenda que a nossa vida, que a nossa vida ela é pautada como está o nosso coração. Fala para o seu irmão ao lado. Não siga o seu coração, irmão. Guie o seu coração. Se no seu coração, irmão, você já decidiu morrer para Cristo, morrer por Cristo, morrer para esse mundo, você vai trilhar um caminho. Agora, se você está coxando em dois pensamentos aí, ó, subjugue o seu coração, subjugue a sua alma. Amém? Lembra do que Deus ele falou para Caim. O pecado está batendo na sua porta. Cabe a ti dominá-lo. Amém? Porque se ele te vencer, misericórdia. Amém?
Semelhante modo, ele tomou do cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês comerem o pão e vocês beberem do cálice, vocês anunciam, vocês proclamam a morte e a ressurreição do Senhor, até que Ele venha. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nunca nós pedimos tanto, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, né? Amém? Então bebamos do cálice. Amém? Alguém vai passar recolhendo aí. Senta aí um pouquinho. Vocês estão felizes com Jesus? Pode falar amém, irmão. Estão com frio aí ou não? Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas capítulo 6. Lucas 6. Lucas 6. Lucas 6, nós vamos ler o versículo 44. Lucas 6, 44. Diz assim: porque cada árvore é conhecida pelos frutos. Deixa eu ler aqui na King James. Vamos demorar, tá, irmão? Dá uns 50 minutos aí. Pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração, o bem. Assim, a pessoa má produz toda sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua santa presença, Pai. Pedimos ao Senhor a Tua misericórdia, a Tua graça, que os Teus olhos sejam sobre nós. O Senhor fale conosco essa noite. Precisamos do Senhor. Pedimos ao Senhor a Tua misericórdia, Deus. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor aí mais uma vez. Irmãos, eu queria falar um pouquinho essa noite sobre a confiança no homem, né, ou na carne. Quando Lucas, o evangelista, ele fala sobre a gente conhecer uma árvore pelos frutos, eu creio que nesses dias, principalmente nesses dias que antecedem, né, a volta de Cristo, onde as coisas estão, onde a iniquidade ela se multiplica, onde nós vemos uma maldade, a perda, né, do temor de Deus. A gente vê coisas que não aconteciam há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e hoje são coisas corriqueiras. Nós precisamos tomar muito cuidado com um mundo de aparência. Nós precisamos tomar muito cuidado. Nesses últimos anos do Brasil mesmo, a gente tem visto o inverso, né? Como diz a premier, lá, a primeira-ministra italiana, ela citou lá um historiador, eu não me lembro o nome dele, mas ele escreveu há 100 anos que seria necessário fazer grandes movimentos e lutar para provar que 2 mais 2 são 4. E realmente nós chegamos nesse tempo, né? Hoje, na verdade, o que é certo se tornou errado e aquilo que é justo, puro e verdadeiro não tem muito valor. A gente vê, nós olhamos assim e fala, meu Deus, isso só parece filme. E na verdade se trata da vida real, né? E mais do que nunca nós precisamos
começar a olhar as coisas com os olhos espirituais. Nós precisamos começar a ter discernimento em Cristo, senão a gente vai se frustrar muito. É por isso que o Senhor ele escreve que nós conhecemos a árvore pelos frutos. Por quê? Porque nesses dias nós seremos muito induzidos pela aparência das coisas ou pela movimentação das coisas, e nós temos que tomar muito cuidado com isso, principalmente a igreja do Senhor. Nós precisamos olhar para os frutos, para aquilo que tem sido gerado, né? Lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, é um texto que vocês todos conhecem, abra aqui atrás para mim. E Satanás, ele é mestre, né, de ilusão. O diabo, ele gosta muito de trazer coisas que são boas aos nossos olhos. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Hoje mesmo é prova de que nós vemos um país, né, um país que hoje, se nós olhássemos, o PIB tem crescido, nós saímos de uma gasolina aí, né, não foi, não, mas foi uma política de uma estatal que mudou a política de uma estatal e a gasolina baixou quase 50% aí em um ano. De R$8 baixou para quase R$4. Nós temos visto, né, que a inflação no Brasil ela é menor do que um país de primeiro mundo, que é os Estados Unidos, que é a moeda mundial dos Estados Unidos. E ainda assim nós temos uma divisão no Brasil, por quê? Por causa de uma cegueira espiritual. E nós sabemos disso. Principalmente por aquilo que é vendido, mas nós precisamos olhar para os frutos. E eu vou mostrar aqui na palavra alguns exemplos que nós temos que tomar cuidado até conosco mesmo. Vocês têm que tomar cuidado comigo, eu tenho que tomar cuidado com vocês. Por quê? Porque o homem, ele falha. Porque os seres humanos, eles são passíveis de erro. E somos, às vezes, induzidos pela imagem, ou somos induzidos pela aparência. Vocês estão me entendendo? E nesses dias, a igreja do Senhor tem que tomar muito cuidado com a aparência. Né? Muito cuidado com olhar bem para os frutos. Nós precisamos olhar para os frutos. Não adianta eu olhar para a árvore, irmão. Não adianta eu olhar para a árvore. Eu preciso olhar para os frutos. O primeiro exemplo que eu quero dar, para a gente não demorar muito aqui, abra comigo lá em 2 Reis, 2 Samuel. E o silêncio de Deus, irmão, ele é ensurdecedor. Sim ou não? Sim, o silêncio de Deus, ele é ensurdecedor. Nós ficamos desesperados, né, com o silêncio de Deus. Mas uma coisa, eu e você, nós precisamos entender. Jeremias capítulo 1, versículo 11. Abra aqui comigo, Jeremias 1, 11. Rapidinho. E a palavra de Yahvé veio a mim indagando: o que estás vendo, Jeremias? Ao que eu respondi: vejo um ramo de amendoeira. O 12. Então Yahvé replicou-me: viste bem, porque eu estou vigiando, a fim de que a minha palavra se cumpra. Algo que nós precisamos entender, irmão, é que a palavra de Deus ela vai se cumprir. É a única coisa que nós temos certeza. Abre aqui atrás comigo, Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então a única coisa que nós temos certeza, irmão, é que a palavra de Deus ela vai se cumprir. Cada vírgula, cada tio, cada acento dessa palavra aqui, ela vai se cumprir em nossas vidas e na vida do mundo. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus ele não é Deus da igreja evangélica. Que Deus ele não é Deus dos cristãos, mas Deus ele é Senhor de toda a terra. Então a palavra do Senhor ela vai se cumprir. Então não adianta eu olhar, irmão, para o ser humano, não adianta eu olhar para as árvores, não adianta eu criar uma expectativa, irmão, no ser humano. Porque o ser humano, ele falha. O ser humano, ele cai. E o ser humano, um dia ele é de um jeito, mas no outro dia ele pode estar diferente. Vocês entendem isso? Começar, irmão, todo mundo começa muito bem. Todos nós temos a intenção de começar muito bem.
Mas o importante é nós completarmos aquilo pelo qual nós somos chamados. É isso que é importante para Deus. Amém? Lá em Jeremias capítulo 17, o Senhor falando do coração, o Senhor ele diz assim, ó. Vamos abre aí comigo. Antes da gente ler 2 Samuel capítulo 11. Estão me entendendo? Por isso que nós devemos olhar os frutos, irmãos. Por isso que nós devemos olhar a vida. Por isso que nós precisamos não ter pressa. Nós não podemos nos apressar em dizer é santo e nem dizer e se apressar em dizer é impuro. Amém? Jeremias 17. Estão me entendendo? Versículo 9. Olha o que vai dizer. Pode ser na King James mesmo. Ó. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o que, irmão? O coração humano. Não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. Por isso que eu falei, né, não sei se foi durante a adoração. Não siga o seu coração, guie o seu coração. O nosso espírito, ensinado pelo Espírito de Deus, precisa aprender a guiar a nossa alma. E não a seguir as nossas vontades. Porque as nossas vontades, irmãos, elas vão acabar em corrupção. Amém? E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, Yahweh, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens a fim de entender cada pessoa de acordo com sua atitude, conforme as suas obras. Então, na verdade, irmão, nós não podemos colocar a nossa confiança em ninguém, nós precisamos olhar os frutos. Amém? Vou dar um exemplo para vocês, para nós. Abre agora 2 Samuel 11. Você sabe de quem eu estou falando, mas você vai contextualizar comigo aqui. Amém? Olha o versículo 5. Passado algum tempo, a mulher descobriu que havia engravidado e mandou um recado a Davi, contando: eis que estou grávida. Diante de tal notícia, Davi mandou esta mensagem urgente a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe prontamente mandou Urias apresentar-se diante do rei. Quando Urias chegou, Davi o saudou, lhe indagou se Joabe e o exército estavam bem, e como estava se desenrolando a guerra. Depois dispensou Urias e lhe recomendou: agora, pois, vai para a tua casa, lava os teus pés, procura descansar um pouco. E assim que Urias saiu de casa, da casa real, foi-lhe mandado um presente da parte do rei. Contudo, Urias dormiu na entrada do palácio, onde costumavam dormir os guardas do rei, seu senhor, e não foi para casa. Então informaram a Davi: Urias não foi para casa. E Davi se apressou a questionar Urias: não chegaste de uma viagem? Por qual motivo não foste para a tua casa? Urias prontamente respondeu a Davi: a arca da aliança, o exército de Israel e de Judá repousam em tendas. Meu comandante Joabe é o meu rei, e os oficiais de meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu ir tranquilamente para casa, comer e beber, me deitar com minha mulher? Por tua vida e por tua honra não cometerei tal deslealdade. Amém? Será que era possível Urias imaginar que um homem um dia, que foi Davi, agora ele estivesse com uma mente corrompida e deturpada, ao ponto de estar maquinando aquilo que ele estava maquinando no coração dele? Talvez não, irmão. Todos que olhassem para a vida de Davi, irmão, inclusive Urias e todo Israel, iam dizer: não, é um homem segundo o coração de Deus. Ele é um homem impecável, é um homem que foi buscar a Arca da Aliança, é um homem que trouxe a Arca da Aliança aqui para Jerusalém, vivendo acima da lei. Só que agora Davi, ele não era mais aquele Davi que um dia Urias ele tinha conhecido. Davi era um homem que tinha sido guiado pelo seu coração. Vocês estão me entendendo? Por isso que nós precisamos olhar sempre, irmão, para os frutos. Por isso que nós precisamos sempre olhar para as Escrituras. Por isso que nós precisamos enxergar aquilo e a maneira que o Senhor enxerga.
Por quê? Porque se Urias ele não tivesse, né, um ensinamento no Senhor, ele teria feito exatamente aquilo que Davi ele tinha falado. Mas quem tinha ensinado Urias a viver assim? O próprio Davi. E o que Urias ele fala? Como que eu ia folgar? Como que eu poderia fazer isso? Está a Arca da Aliança lá, está o comandante lá, está os meus irmãos lá, só que Davi não estava lá. Então, na verdade, irmãos, chega um momento em nossas vidas, não estou falando para você não confiar em ninguém, amém, irmão? Mas eu estou falando para você e para mim, irmãos, que nós temos que tomar cuidado para a gente não se frustrar, para que a gente não deposite esperança e confiança em homens. Lá em Jeremias mesmo, capítulo 17, volta lá comigo em Jeremias capítulo 17. Vocês estão me entendendo até agora? Jeremias 17. E eu não estou falando, né, que nós precisamos ser mal educados, né, que nós precisamos ser ignorantes, que nós precisamos... Não. Você vê uma atitude de Urias. Urias, em nenhum momento, ele desrespeitou o rei. Ele tinha uma convicção que estava acima de uma admiração que ele tinha por um homem. Então fala para o seu irmão, a convicção em Cristo, irmão, está acima de qualquer admiração. Amém? Isso diz respeito aos nossos pais, isso diz respeito aos nossos irmãos, isso diz respeito à minha esposa, isso diz respeito à sua esposa, isso diz respeito ao seu esposo, isso diz respeito a todos. Nós precisamos ter uma convicção maior do que qualquer admiração que nós temos por qualquer pessoa. Isso se chama honra. A honra, ela precisa ser a Deus primeiro. Todas as vezes, irmãos, que eu honro mais a pessoas do que a Deus, eu vou fazer um caminho inverso aqui de Urias. Né? Eu vou aceitar aquilo que as pessoas elas fazem. Lá em Jeremias 17, você achou aí? Calma aí que eu não achei. Vai dizer assim, calma aí que minha vista está está ficando pequena as coisas do celular aqui. Vamos ler, ó, versículo 5. Assim diz Yahweh, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então não adianta, irmão, eu colocar a confiança no homem. O que eu preciso olhar? São os frutos. E quando a gente olha para 2 Samuel capítulo 11, o rei ele dá uma ordem para Urias. Urias ele não fala nada, apenas ele não faz. Ele vai lá e depois ele explica. Eu não posso fazer isso. Eu tenho uma convicção em Deus maior do que a admiração que eu tenho por você. Você é uma árvore linda, eu já vi frutos muito belos em você. Mas o fruto que eu estou vendo agora em você não condiz com o fruto da palavra de Deus. Portanto, eu não posso seguir isso. Vocês estão me entendendo? Quando eu olho a árvore apenas, irmãos, e eu não vejo os frutos, talvez eu seja ludibriado. Quando eu olho a luz apenas que está por fora, o conhecimento fora, eu posso ser enganado e ludibriado. Amém? Não tem aquelas pessoas que falam, mas você está muito radical, muito fanático, e talvez você tenha até uma admiração por essas pessoas. Talvez você tenha até, né, um apreço por essas pessoas. E talvez essas pessoas elas sejam muito legais. Você pode ver quando nós lemos 2 Samuel capítulo 11, Davi lhe manda até um presente. E você imagine o presente que Davi mandou para Urias. Amém? Só que nós precisamos entender, irmãos, que carinha bonitinha, que gestos lisonjeosos, que ser legal, mas estar contrário à palavra de Deus, na verdade, irmão, vai me trazer
prejuízo. Vai me trazer, né, infortúnios depois. Eu vou ter que pagar um preço. Então, na verdade, irmão, eu preciso olhar sempre para os frutos. Lá em Provérbios, abre comigo, Provérbios, capítulo 22. Estão me entendendo, irmãos? Eu sou muito cabreiro com ministrações de internet. Inclusive, em votação, hoje eu votei 2 votos em branco. Por quê? Porque eu não conheço as pessoas. Então, eu não posso ir eu não conheço. Eu não tive tempo, né, de ir lá pesquisar. Eu vi o que falaram, mas eu não sei. E eu sou muito cabreiro com ministrações de internet. Por que eu sou muito cabreiro? Porque eu creio que a gente precisa conhecer a vida, né? Jesus, ele tem uma preocupação muito grande com a questão do testemunho, né? A questão do testemunho. Eu paro sim para ouvir o que o Antônio Cirilo fala, não porque eu o conheço ou porque eu tenho intimidade, não. Porque ele está aí há 30 anos, 25, 30 anos, né? Vivendo uma vida que a gente parece ser pautada em Cristo, a gente vê frutos. Mas hoje a internet, irmão, ela é um perigo. Ela é um perigo para quem gosta de ser lisonjeado, né? Para quem gosta de ter uma vida dissoluta. Ela é muito perigosa. É muito perigoso. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Eu já vi vários problemas em trazer, às vezes, pessoa para um altar sem você conhecer a vida da pessoa. De você ver a pessoa apenas conhecer de ouvir falar. É muito perigoso isso. Muito perigoso. A gente tem que orar e buscar no Senhor mesmo. Como eu disse, às vezes a pessoa é muito legal com você, né? E eu já errei assim, meu Deus, a pessoa é tão legal comigo, só que nós precisamos entender que uma vida em Cristo, com Cristo, às vezes a pessoa não vai ser legal comigo, mas ela sendo legal com Jesus, já é suficiente. Amém? Vocês estão me entendendo? Igual vai ter irmão aí que talvez você fala, meu Deus, mas essa pessoa é muito antipática. Mas essa pessoa aí, ela não é assim, ela não é assada, né? Ela não anda assim, né? Mas o que você tem que olhar? Os frutos que Jesus ele deseja, irmão, não é um fruto de ser muito legal, muito querido, muito amável. Não. É se essa pessoa é homem e mulher de Deus. Porque sabe por quê, irmão? Eu vou te falar uma coisa. Sabe qual é a maior demonstração de amor de uma pessoa? É quando essa pessoa ela vai lá, dobra os joelhos e coloca a sua vida e a minha vida diante do Senhor. Sim ou não? Sim, são essas pessoas que elas precisam ser valorizadas. Que eu imagine se João Batista ele chegasse aqui, irmão. Cadê o Jason? Meio parecido com o Jason, assim. Né? Profeta, estou falando interiormente, né? Mas se João Batista chegasse ali, irmão, vestido com pele de camelo. Cadê o Jonathan? Mais magro que o Jonatas. Inclusive a mãe do Jonatas entrou em contato comigo, disse que está emagrecendo esse menino. Ela falou, meu tesouro está emagrecendo, pastor. Cuida desse menino. Eu falei, sério? Eu vejo ele igual. Eu falei, vou falar com a esposa dele. Aí eu entrei em contato com a Thalia. Chama esse menino para comer, gente. Tesourinho. E aí chega João Batista ali, irmãos. Eu ia dar o microfone para ele, o seu João. O seu João não, né? Meu Deus. Profeta João, né? Já ia sair cuspindo fogo aqui. Ele ia olhar para nós carinhosamente, paz do Senhor, raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois sim, frutos que mostrem o vosso arrependimento. Não vem dizer que vocês têm por pai Abraão. Porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ele ia falar desse jeito. Amém? Só que ele era uma pessoa que aproximava as pessoas de Deus. E às vezes nós queremos olhar para as pessoas, irmãos, frutos que nos agradam. Amém? Sim ou não? Mas você tem que olhar, irmão, para as pessoas, frutos que agradam a Deus. Frutos que agradam ao Senhor. Pessoas que amam o Senhor, mais do que te amam e mais do que me amam. Vocês estão me entendendo?
Amém, igreja? Senão eu vou orar para o Lula ganhar no primeiro turno aqui. Você fala, amém? Provérbios 22, 28. Está amarrado, né? Misericórdia. Provérbios 22, 28. Não desloques os marcos antigos que limitam as propriedades que foram colocadas ali por teus descendentes. Amém? O que Salomão está querendo dizer com isso, irmão? O que Salomão está querendo dizer com isso? Provérbios 22, 28. O que ele está falando? Para a gente não mudar algo que nós conhecemos, que nós somos ensinados lá atrás, e que serve até agora. Sempre eu preciso, irmão, às vezes eu voltar. Lembra daquela, é uma história, né? A história do engraxate que o Marcos Brunelli conta. Vocês lembram? Quem não escutou ainda, eu vou contar. Muita gente, hein? Escutou não, Jason? O Marcos Brunelli conta que tinha um grande fazendeiro que ele não tinha... É mais ou menos isso, né? Depois o Jason, qualquer coisa, ele manda lá. Você vai contar ou eu? Você vai contar? Está demitido, Jason. Então, como eu estava dizendo, gente, o fazendeiro era dono de uma roça de café. Amém? Como eu estava falando. E aí, irmãos, esse fazendeiro não tinha filhos. E ele fez isso, né? Vai deixar eu contar ou não? Tá me olhando? Tá me olhando? E aí, então, o fazendeiro, ele adota um engraxate. E aí, aquele engraxate, né, ao final... O que o engraxate... O engraxate, ele... esse fazendeiro fez um quartinho para ele, o quarto era bem simples. E ao final da vida do fazendeiro, o fazendeiro ele acaba deixando toda a fortuna dele para o engraxate. Só que o engraxate, ele mantém aquele quartinho, né, que não tinha tinta, que era no cimento, assim, ele deixou aquele quartinho daquela maneira... quando o homem chamou ele, e ele herdou toda a roça de café, herdou toda a herança do homem. E um dia perguntaram para o engraxate, né, por que ele tinha deixado aquele quartinho, daquele jeito. E o engraxate, ele disse que era para, todas as vezes que a soberba viesse, que a arrogância viesse, ele se lembrasse de onde Deus o tinha tirado. E às vezes, irmãos, né, quando a gente começa a olhar muito para a aparência, né, a gente acaba se esquecendo. Começa a puxar na sua memória aí de onde Deus te tirou. Se quiser, eu tenho fotos aqui, eu te ajudo depois, mais tarde. Mas quando a gente começa a olhar, irmão, para essas coisas, né, a gente começa a tirar a nossa confiança do homem. E nós começamos a colocar a nossa confiança no Senhor. Então não apague aquilo que um dia você aprendeu, independentemente daquilo que qualquer homem ou qualquer mulher te fale. Eu quero dar outro exemplo, abre comigo, lá em Jeremias. Vocês estão me entendendo? Jeremias, capítulo 25. Deixa eu ver se é 25 mesmo. Errei por 10. Nós não vamos ler todo o texto, mas lá em Jeremias 35, o Senhor ele faz prova com um povo que eram os recabitas. E o Senhor ele diz assim, eis a palavra do Senhor, versículo 1. Eis a palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Seguintes termos, vai a família da casa de Joé,
vai à família dos recabitas e conversa com eles, leva-os à casa de Jaué, a uma das salas, e oferece-lhes vinho para beber. Então tomei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinas, aos irmãos, e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas. E os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maacéias, filho de Salum, o porteiro. Em seguida coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, no entanto, explicaram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos orientou com a seguinte ordem: nem vós, nem vossos filhos, jamais beberei vinho. O Senhor, ele pega um povo, irmãos, que eram os recabitas, né? Filho de Jeozadak. Jeozadak? Não. É, isso mesmo. Ele pega esse povo e leva para dentro do templo, leva numa sala de liderança, né? E Jeremias, ele era um profeta na época, ele pega esse povo e fala assim: bebam vinho. E eles olham para Jeremias e ainda assim eles optam para obedecer o antepassado deles. E por causa disso, lê aqui o versículo 18. Então Jeremias entregou uma palavra de bênção a toda a família dos recabitas, os seguintes termos: eis que assim declara Jaué dos exércitos, Deus é, porque obedecesse ao mandamento do vosso pai Jonadab, cumprindo todas as orientações e agindo de acordo com tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor Todo-Poderoso: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me adore mediante o seu serviço. Amém? Por mais, irmãos, que eu tenha apreço, por isso que nós temos que tomar muito cuidado nesses dias. Igreja de Jesus, tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado de onde você se alimenta. Tome cuidado quem você escuta. Não escute até você mesmo. Cuidado com o seu coração. Amém? Examine as coisas. Veja os frutos. É necessário nós tomarmos cuidado em todas as áreas da nossa vida, irmão. Não olhe pela aparência. Eu tenho pensado, nós estamos vendo uma Matrix. Quem sabe o que é Matrix? Você assistiu aquele filme Matrix? É que foi criado um mundo e existe um outro mundo. E esse mundo criado aí a gente vive nele. Né? Parece que as coisas que estão acontecendo, irmãos, se nós olharmos para a imagem das coisas, irmãos, para a aparência das coisas, a gente vai acabar se frustrando. Cada dia mais as coisas elas vão mais se afunilando. Lá em Atos Apóstolos, abre aí comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Então, por mais que Jeremias ele fosse um profeta, alguém conhecido, né? Todas as profecias de Jeremias, elas se cumpriram. Todas. Quando Jeremias chama lá os recabitas, irmãos, os filhos de Jonadab, falei Jeozadak, né? Jeozadak é outra pessoa. Os filhos de Jonadab, eles não são induzidos nem pelo ministério profético de Jeremias, eles não são induzidos nem pelo tamanho que tinha, né, Jeremias para o povo. Eles continuaram guardando aquilo que eles tinham aprendido. Se nós vivemos assim, irmãos, sempre seremos constantes. Sempre. Estão me entendendo? Amém? Atos Apóstolos, capítulo 17. Fiquem tristes não, irmãos. Versículo 13. Atos 17, 13. Diz assim: no entanto, quando... Eu vou ler aqui na Almeida atualizado. Deixa eu achar aqui. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá... deixa eu ver se é esse texto aqui mesmo. É 17, 11. Volta aí, 2 versículos. Vou ler o 10. E logo, durante
à noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia, ou os bereanos, eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Amém? Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social, e muitos homens. Então, quem eram os bereanos? Os bereanos, eles eram aquelas pessoas que, quando Paulo e Silas pregavam, eles iam lá e examinavam nas Escrituras. Eles não apenas olhavam para a árvore, mas eles olhavam para os frutos. Eles examinavam as Escrituras para ver se tudo aquilo que Paulo e Silas estavam dizendo tinham nas Escrituras. Se aquilo era a verdade. Nós precisamos entender, irmãos. Volta lá agora para 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, vamos ler o versículo 11, o versículo 14 e o versículo 15. 2 Coríntios 11, 14 e 15, vamos ler aqui. Essa atitude não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com que as suas ações merecem. Ou seja, Satanás ele tem serviçais? Com certeza. E onde estão? Nas igrejas? Também. Por isso que nós precisamos olhar para os frutos. Em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Nós temos que examinar, nós precisamos conhecer, nós precisamos ter discernimento, não ter pressa. Deixa eu achar esse texto aqui. Creio que está em Levítico. Vocês estão me entendendo, irmãos? É muito importante nesse dia, né? Eclesiastes, quase que eu acertei. Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes 5, versículo 2. Deixa eu achar a versão aqui. Nem é esse. Eu não vou achar. Não vou achar, não. Deixa para lá isso. Mas a Bíblia diz, acho que é no livro de Levítico, que fala assim, não se apressem em dizer que algo é santo. Se você achar, depois você me fala. Não se apresse em dizer que algo é impuro. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmão, com julgamentos. Né? Precisamos discernir as coisas nesses dias. Não podemos ser apaixonados por causas. Amém? Vocês entendem isso? Não podemos ser apaixonados por causas que não são as causas que Cristo ele nos entrega. Entenda isso. Amém? Fala para o seu irmão lá, você nasceu, irmão, para ser feliz sozinho com Cristo. Se nós criarmos, irmãos, idolatrias, né, que sejam pequenas e curtas, às vezes paixões, a gente vai se decepcionar. Por isso nós precisamos estar bem alicerçados e bem firmados. Firmados mesmo. Né? É claro, as frustrações, as decepções, elas são necessárias. Forjam o nosso caráter. Mas nós precisamos sempre ter, os olhos fitos em Jesus. Nós precisamos entender, irmãos, que a árvore, talvez ela é linda, talvez a aparência, ela é muito luminosa. Mas vai chegar um momento, o Júnior até estava falando lá no Marechal, que tem muitos adoradores aí que escutam música secular, né? Que postam lá, que escutam música secular. E nós ficamos olhando por muito tempo, eu questionei, e eu falava, Senhor, não consigo entender. Mas ontem mesmo eu falei aqui, se lembra quantos anos durou o cerco de Nabucodonosor a Jerusalém? Quantos eu falei? 2 anos, né?
E nós não sabemos como a misericórdia e a graça do Senhor está operando em cada pessoa. A única coisa que nós precisamos é olhar e falar assim: eu não preciso seguir essa pessoa, eu preciso seguir a Cristo. Vocês estão me entendendo? Eu preciso seguir aquilo que eu aprendi em Cristo. E Jesus vai trazer segundo a ação de cada um, como ele diz lá em Jeremias capítulo 17. Então, por isso que nós não podemos colocar a nossa expectativa, a nossa esperança em ninguém. Nós precisamos olhar para os frutos. Nós precisamos olhar. Irmão, se nós olharmos só para a aparência, se nós olharmos só para a árvore, nós somos levados a errar como as pessoas erram. Nós somos tentados porque que nós vamos ver, irmãos, talvez sucesso mundano. Nós vamos ver as pessoas vivendo um conformismo com o mundo e nós vamos achar legal isso. E nós vamos segui-lo. Só que se um cego ele guia outro cego, o que acontecerá com os dois? Os dois vão cair num buraco, diz a palavra do Senhor. Amém? Então nós precisamos olhar sempre para a palavra. Fala para o seu irmão, time que está ganhando, irmão, não se mexe. Você entende isso? Se a sua vida, irmão, tem a presença de Deus, eu não estou falando de valores mundanos, mas se você tem a presença do Senhor, se o Senhor tem te dado valores que você não compra com dinheiro, irmão, entenda isso que eu vou te falar. Os valores que o Senhor ele nos dá, não se compra com dinheiro. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Você pode ter milhões de reais que você não consegue comprar permanentemente. Talvez você compre por algum tempo, mas isso não se compra permanentemente. Amém? Vou dar o exemplo do Júnior da Charlie, que está de onça hoje, né? Em homenagem que ela quase quebrou o púlpito aqui ontem. Fiquei até assustado. Vocês viram não o que ela fez aqui, irmão? Meu Deus do céu. Qual dinheiro o Júnior e a Charlie eles poderiam investir hoje para que a Charlie estivesse gerando o bebê que ela está gerando e hoje trazer essa alegria na casa dela? Qual? Nós sabemos que isso é um valor que vem de Deus. Vocês estão me entendendo? Qual é o valor que poderia, qual o dinheiro que poderia comprar lá a Maria Antônia, que é linda? Graças a Deus puxou para o papai do céu, né? Graças a Deus, que está alegrando lá o Brito e a Fabi. Qual o valor, irmão, que poderia? E quantas mais coisas Deus ele tem nos dado? Só que se nós começarmos a olhar para a aparência, irmão, nós trocamos os valores, né? Nós olhamos só para as coisas que são belas segundo o mundo, para os discursos que são bonitos segundo o mundo. Olha para o negão do pai, gente. Vocês estão me entendendo, irmãos? Por isso que nós precisamos olhar para os frutos. Quando você olhar para a sua vida, irmão, não olhe para a sua aparência. Talvez hoje você não esteja muito bem, talvez hoje você esteja triste. Talvez hoje não seja um dia legal, mas olhe para aquilo, pelos frutos que Deus ele tem te dado. Pelas coisas que Deus ele tem conquistado e te entregado. Olhe para aquilo que Deus ele tem feito na sua vida. Às vezes eu olho para a minha vida, irmãos, e tem coisas que eu olho e falo assim: Senhor, eu não conseguiria fazer isso, ainda que eu tivesse toda a devoção, toda a força e todo o dinheiro do mundo, eu não conseguiria fazer essa obra que o Senhor fez na minha vida. Eu não conseguiria fazer. É algo impossível. Hoje mesmo eu estava orando. Tá ruim esse microfone, né? Então tem o babá nele. Hoje mesmo eu estava olhando, né, para as bebês, uma sentadinha do lado da outra, assim, eu falei: meu Deus, como que a Ramayana fez esse negócio, gente? Como que ela conseguiu fazer, né? Duas menininhas diferentes, sentadas aí. Mas eu sei que não foi ela que fez. Foi o Senhor. Como que eu faria isso? Então, irmãos, a gente não pode ficar olhando para a aparência do mundo. Amém? Não adianta a gente confiar na aparência desse mundo. Vamos ficar de pé para a gente terminar? Eu vou ler o último texto aqui. Quase 9h20.
1 Coríntios, estamos escutando? Mais ou menos? 1 Coríntios capítulo 7. O versículo 31. Vou ler aqui a partir do versículo 30. Aqueles que estão tristes, como se não chorassem. Os que estão alegres, como se não houvessem alcançado a felicidade. Os que podem comprar o que desejam, como se nada possuíssem. Os que se beneficiam dos produtos deste mundo, como se não tivessem acesso a nada, porque a forma presente deste mundo está se transformando. Amém? Tudo se transforma, irmão. Tudo. Então nós precisamos viver, irmão, não olhando para as aparências deste mundo. Precisamos olhar, irmão, não para as árvores, mas olhar para os frutos. Esteja na palavra de Deus e confie na palavra de Deus. Se você está na palavra de Deus, irmão, você está em um reino inabalável. Ainda que tudo se abale aí, o reino de Deus é inabalável. Tem momento que Deus ele nos dá a chacoalhada para ficar o quê? Aquilo que é puro e santo. Aquilo que é verdadeiro. Amém? E por mais que talvez hoje você não esteja bem, entenda. Se você decidir hoje viver a palavra de Deus, você vai ficar bem. E ficar bem, irmão, nem sempre é estar bem, né? Nem sempre é estar bem hoje, mas é viver com Cristo. Vamos orar? Amém? Feche seus olhos aí. Nós continuamos batalhando pelo nosso país, amém, irmãos? O inimigo não vai vencer. E nós vamos lutar para que isso aconteça ainda, amém? Nós somos forjados mesmo na batalha. Nós cremos no Senhor, nosso Deus, amém, irmãos? Por um caminho eles virão, mas por 7 caminhos eles correrão. Teremos aí mais 30 dias que nós entraremos em guerra, em batalha espiritual, amém? Colocaremos a nossa esperança no Senhor, amém? Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua santa presença, Deus. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Pai, somos mínimos, somos pequeninos, Senhor. Não temos qualquer, ó Pai, direito, ó Pai, ou dignidade, Senhor, justificação de entrarmos em Tua presença. Mas nos separamos para o Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos exorte se necessário. O Senhor nos corrija, ó Pai, se necessário. Tire toda soberba, toda arrogância, ó Pai. Nos torna humildes e mansos como é o Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que a Tua misericórdia venha sobre nós. Ó Pai, que essa palavra ela venha falar aos nossos corações, que ela nos traga, ó Pai, não só esperança, mas ela nos traga ânimo, Senhor, para continuar. Que nós olhemos, ó Pai, para aquilo que o Senhor construiu em nós. Que nós não confiemos no homem, Senhor, mas nós olhemos para o Senhor. Para os frutos, ó Pai, que são seus. Para a glória do Teu santo nome, Senhor. É que nós oramos agradecidos.